O governo anunciou na noite desta quarta-feira a medida provisória que permitirá a redução da jornada de trabalho com redução de salário. A MP faz parte das iniciativas para enfrentar a crise provocada pela pandemia de coronavírus. O custo previsto da medida é de 51 bilhões de reais. Segundo o governo, o programa atenderá a 24 milhões e 500 mil trabalhadores. Sem a medida, o governo projetava a demissão de até 12 milhões de pessoas. Com a medida, essa projeção cai para 3 milhões e 200 mil trabalhadores. A redução poderá ser de 25%, 50% ou 70% e vai vigorar por 90 dias, segundo anunciou o secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Bruno Bianco. A medida permitirá também a suspensão total do contrato de trabalho por 2 meses, com o pagamento integral pelo governo do seguro-desemprego. A MP prevê que o emprego do trabalhador que tiver a jornada reduzida deve ser mantido por um período igual ao da redução. Por exemplo, se o trabalhador e a empresa fizerem um acordo para a redução da jornada e do salário por 2 meses, após esse período, ele também terá estabilidade no emprego por exatos 2 meses. E aí, Zé Maria, gostou da medida provisória, das regras estipuladas? Olha, Vitor, é uma emergência, né? É uma situação que ninguém poderia prever. Ou é isso, ou é o desemprego. O desemprego, ele rói a alma da pessoa. Ele tira a dignidade, tira até a razão de viver. E isso aí, quando um pai de família está desempregado, toda a família é condenada ao desemprego. Então, é uma situação de emergência. Eu sou testemunho aqui de que a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, né, que é chefiada pelo ministro Paulo Guedes, não tinha a menor intenção de fazer uma intervenção estatal tão forte. É uma equipe que prevê a liberdade econômica, que prevê a ação da iniciativa privada. Esta é a realidade. E isto seria se estivéssemos em tempos normais. Mas diante da hecatombe mundial, não é só brasileira, é preciso reagir. E a equipe econômica está reagindo na medida certa, não resistiu, mesmo contrariando os princípios técnicos e acadêmicos dessa equipe, saiu em defesa da própria sociedade. Não é a única medida, existe também, isso é uma distribuição de renda, distribuição de dinheiro. Porque apesar do funcionário ter o salário ali reduzido, o governo entra com a parte dele como se fosse seguro-desemprego. Isso nunca aconteceu no Brasil. O dinheiro público era para grandes obras e a prioridade era para dividir entre políticos e os donos dessas empresas. Mas agora não, vai na veia, vai direto para o salário. Eu sempre me perguntei, se você investe bilhões de reais numa obra e diz: mas essa obra vai gerar emprego. E a obra dá em nada, fica inacabada. Gera poucos empregos. Mas com esse mesmo dinheiro investido diretamente, o que eu chamo de na veia, é diretamente na conta do trabalhador, a resposta é muito melhor para a sociedade. Medida provisória, temporária, não é suspensão dos direitos trabalhistas, é apenas um tempo para a reconstrução da sociedade e da economia. Vitor e Augusto, nada será como antes, depois desta pandemia. Fala, Augusto. Só continua tudo como antes essa história, Zé, de a iniciativa privada pagar a conta toda, né? Esse é que é o problema. Eu acho que nós estamos vivendo, né, não é que eu ache, é uma constatação, nós estamos vivendo numa situação de calamidade, estado de calamidade mundial. Aí você tem de rever todas as aparentes verdades e todas as leis eternas, aí você tem que rever com outra lupa para saber o que é que pode ser alterado. Na prática, né, o Congresso autorizou o governo a esquecer a lei de responsabilidade fiscal, né, que é uma cláusula pétrea aí dos governos. Aí, no entanto, o governo está autorizado a gastar mais. É o nosso dinheiro, repito sempre. Agora, você trabalha na iniciativa privada, você pode ter o salário suspenso, cortado em até 70%, provisoriamente, como lembrou o Zé Maria. E o resto? Como é que faz? Quer dizer, o funcionalismo público, porque tem aquele negócio, né?
irredutibilidade de salário, por exemplo, para os ministros do Supremo, juízes. Tal. Você não pode mexer nisso aí. Vamos rediscutir essa questão. Porque a redução de salário, em princípio, é inconstitucional para todo mundo. Não pode baixar o salário. E, no entanto, vão baixar. A gente está é a nossa contribuição. Já pagamos os impostos. Agora a gente aceita a redução de salários temporária. Né? A gente, quer dizer, os que trabalham na iniciativa privada. E o funcionalismo público, nada contra, hein? Eu sou filho de funcionário público, neto de funcionário público. Minha mãe era professora, meu pai foi professor também. Eu sei como é que é esse negócio. Meu pai foi prefeito, tudo bem. Tem que rever isso aí. Uma Assembleia Legislativa como a de São Paulo não pode continuar com 50 funcionários que não comparecem ao trabalho. Não estou me referindo a São Paulo, mas pode estender para o Brasil todo. Ficam todos agora ganhando a mesma coisa sem comparecer ao trabalho, enquanto o trabalhador mais humilde ali tem de comparecer com 70% de redução. Como é que fica isso? Tá? Quando é que a Câmara dos Deputados vai entrar com essa contribuição? Mexer nisso aí. Como disse a Janaína Pascoal, com quem vamos conversar amanhã mais prolongadamente, tem de rever tudo. Ela é uma ótima jurista. E ela diz o seguinte, agora, se foi revogada provisoriamente a lei de responsabilidade fiscal, tudo está sob outra ótica, deve estar sob outra ótica. Porque senão não vale. O funcionalismo público não pode entrar na Previdência. O funcionalismo público tem um tratamento preferencial numa situação num estado de calamidade. Então, você tem castas no Brasil que têm privilégios superiores e mais abrangentes que os das castas indianas. É por aí. Então, é a hora de rever os gastos dos outros, do Legislativo e do Judiciário, tá? E amputar esses gastos pelo tempo que for necessário. Pois é, né, Zé Maria, e a medida não é autoritária, né? Pelo contrário, ela não incentiva demissões em massa, tem regras bem definidas ali, né? Essa que a gente mencionou há pouco, né? O tempo de imunidade que o trabalhador ganha, né? Se ele tiver o contrato suspenso por 3 meses, terá que ficar na empresa por mais 3 meses. Há um impedimento para que ele seja demitido depois disso, né? Então, parece bastante razoável a medida provisória do governo, né? É como Augusto diz, é uma emergência. Olha, Vitor, esse termo estabilidade é tipo aquela música do Zeca Pagodinho, não sei, nunca ouvi, eu só ouço falar, né? A estabilidade, ela é específica da categoria de servidores públicos, só eles têm. E tem também a estabilidade sindical, que é para diretores de sindicatos. E agora vai para o trabalhador, porque ao lançar mãos deste benefício, desta possibilidade de sobrevivência da empresa, o empregado ganha a estabilidade. Uma grande novidade aí é a possibilidade de acordo entre patrão e trabalhador. Até agora, a legislação só aceita esse acordo coletivo de trabalho, que são os acordos fechados entre sindicato patronal e sindicato de trabalhador. Essa medida provisória, o objetivo dela é salvar empregos. E o governo vai contribuir com isso. Por exemplo, são 2 modalidades. A primeira, a redução do salário. Como é que implica isso? Se você trabalha 8 horas por dia e começa a trabalhar 4 horas por dia, depois de uma conversa entre patrão e empregado, você terá uma redução de 50% no salário, mas também 50% na carga horária. Se você suspende o contrato de trabalho, aí você tem essa lei. Se você suspende o contrato de trabalho, você não recebe nada de salário, mas vai receber tudo que você tem direito a não ser salário. E o governo vai entrar aí como se fosse um seguro-desemprego, né? Então, é uma emergência. Se houver um desemprego em massa, como houve o cálculo do Ministério da Economia, aí não é só a economia que quebra, mas a sociedade é que vai falir, porque começam repercussões que ninguém pode prever, porque haverá uma horda de inúteis, uma horda de desempregados e de empresas fechadas. E aí fecha aquele círculo horroroso, né? De que as pessoas não têm dinheiro para comprar
e as empresas quebram porque não tem dinheiro circulando na economia. É pior do que uma guerra mundial, isso já foi diagnosticado e não é uma tese minha. Pois é, né, Augusto? E na Argentina, por exemplo, o governo proibiu demissões por 60 dias. Lá sim, uma medida mais autoritária, né? Uma decisão do presidente Alberto Fernandes. Aqui não, né? A medida provisória, ela põe contrapesos, põe condições para as empresas e aí elas vão tomar a decisão que for melhor para elas, mas não há uma imposição, como no caso da Argentina, por exemplo, nada disso, né? Não, perfeito. Eu não sou contra você tomar medidas de austeridade, né? Medidas radicais, medidas duras, mas elas têm que valer para todos, né? Já o governo argentino, ele está adotando uma medida que é inviável, é inaplicável na prática. A Argentina não tem dinheiro. E os empresários vão fazer o quê? Se não ganham nada, se o país está parado, eles vão pagar de que forma? Então eu repito, para deixar bem clara a minha posição, eu não sou contra essas medidas que são duríssimas, lastimáveis, tal. Eu sou contra a discriminação. Você separa uma parte do país e fala, vocês vão pagar essa conta, e os outros não podem porque a lei não permite. Ora, a lei também não permite redução de salários, né? Isso é uma medida de emergência. Agora, a Argentina não serve de paralelo, não serve de exemplo para ninguém, né? Porque eles montaram durante o regime peronista, a época do Perón mesmo, eles montaram um sistema de previdência social. A previdência social deles era suíça, né? E depois eles perceberam que não tinham dinheiro para pagar isso aí, o país quebrou. E eles continuam com privilégios inaplicáveis. Como é que você vai ordenar? Ao mesmo tempo, você ordena que o industrial paralise a sua atividade. E aí você proíbe de demitir os empregados. Mas ele paga, ele remunera o quadro de funcionários com o dinheiro que ele ganha com a sua empresa funcionando. Então o governo argentino quer fazer um milagre e acaba só produzindo mais um monumento ao populismo.